Vamos lá, então, caminhando para a última premissa geográfica, que diz respeito à existência de espaços luminosos e espaços opacos, portanto, então, a sexta premissa geográfica desse exercício de desconstrução ou de engenharia reversa da teoria dos quatro Brasis, que é ótima para a gente pensar a análise regional. Vamos lá, então. Existe uma premissa geográfica na construção dos quatro Brasis que diz respeito a espaços luminosos e espaços opacos. O que se quer dizer com isso? Que existem diferentes densidades no espaço e essas densidades são densidades do meio técnico, científico e informacional. Aí vocês vão ter que lembrar um pouquinho da nossa aula sobre meio técnico, científico e informacional e na importância desse meio como descritivo e característico do espaço geográfico no período contemporâneo, o espaço que tem mais características técnicas, científicas e informacionais, ele é, portanto, mais modernizado, tem mais ciência, tem mais informação, ele é mais denso, ele tem maior capacidade de receber investimentos externos e ele tende, por ser denso, ele tende a atrair pessoas, tende a atrair o mercado, tende a atrair profissionais e tudo isso faz com que o espaço tenha um ritmo e um desenvolvimento que é mais rápido em relação aos espaços opacos. Nos espaços opacos, o meio técnico, científico e informação não está tão presente, ele não é tão denso nesses espaços opacos. Tá? Contudo, é importante lembrar que nós falamos bastante de densidade aqui no item 2, nessa premissa geográfica número 2, que diz respeito justamente à densidade, e aqui nós falamos bastante do meio técnico, científico e informacional, e quando se trata de uma análise regional ou de uma regionalização, está presente ali a ideia também de que os espaços luminosos eles têm também uma capacidade de atração maior em relação aos espaços opacos. E aí é possível relacionar em uma análise regional os espaços luminosos como um potencial vetor de verticalidades, um potencial ponto no território que tende a atrair verticalidades. Por isso, a chave de leitura, nesse caso, são as verticalidades. Vou dar um check nela aqui e vou dar um zoom aqui para a gente observar que conseguimos cumprir aqui a nossa listinha, né, das 6 chaves de leitura. Beleza, vamos lá. O que são os espaços luminosos e espaços opacos? Tem uma figura que eu coloquei aqui para vocês, quando a gente estava falando das densidades, que ela é bem característica, né? Vejam como aqui no território nacional, aqui é um mapa da América do Sul, né? Tem o paralelo dele aqui, como se fosse com a luz acesa, e esse aqui como se fosse com a luz apagada. Acho bem bonitinho esses mapas. E as áreas de maior densidade, de maior concentração populacional, de indústrias, comércio, serviços, elas estão anotadas aqui no mapa, elas aparecem com cores mais escuras, mais próximos ao vermelho, que mostra a concentração. E ao redor dessas áreas mais avermelhadas temos as manchas, né? Amarelinhas, depois verdinhas, depois azulzinha, e é como se essa corzinha fosse apagando, né? Reparem que, vou até dar um zoom aqui um pouco maior, a resolução não está muito boa, mas dá para entender. É como se aqui estou rodando o mouse aqui em volta da região metropolitana de São Paulo, é como se essa luz estivesse acesa, então, portanto, ele é um espaço luminoso. Até mesmo numa imagem de satélite noturna, né, essa área ela é mais iluminada. Quando a gente passa com o avião, assim, está sobrevoando São Paulo, vai pousar em São Paulo, está chegando de avião, quando ele está chegando perto de São Paulo, acho que vocês talvez já tenham tido essa experiência, começa a ficar laranjão, né? Você começa a se aproximar de São Paulo e você olha para o chão, assim, para o terreno está laranjão, né? Então, isso quer dizer que existe, né, à noite dá para ver essa luminosidade do espaço, mas
né, nas metrópoles, nas grandes cidades, do que em outras cidades menores. E aqui para o interiorzão aqui do Brasil é como se essa luzinha estivesse apagando, como se fosse um espaço opaco, que não aparece muito, porque não tem tanta coisa ali. Tanta coisa que eu digo produzida, socialmente produzida, né, que precisa de energia elétrica. Então, essa é um pouco da ideia, muito simples por trás de espaços luminosos e opacos, mas é também uma ideia muito forte. Ela é simples, porém ela é sofisticada, porque nesses pontos aqui, nesses núcleos mais iluminados, o meio técnico, científico, informacional, ele é mais forte, mais denso, ele é mais espesso, ele tem mais camadas no território, ele tem maior capacidade de atração e de aglomeração de pessoas. E isso é muito relevante do ponto de vista de como as coisas se organizam no espaço. Então, eu quero passar para vocês também, nessa última parte da nossa aula dos 4 Brasis, o que são as verticalidades. Então, olha só, isso aqui está no livro. É o seguinte, ele diz o seguinte: as densidades do meio técnico, científico e informacional atraem ainda maior investimento e mais densidade técnica. São espaços que privilegiam a seletividade espacial e onde há maior dinamismo. Então, nesses espaços luminosos, onde o meio técnico, científico e informacional é mais denso, a maior atração de investimentos. E esses investimentos, eles tendem a ser seletivos espacialmente. Pensem vocês, por exemplo, que uma grande universidade, sei lá, europeia, vai se instalar no Brasil. Eles vão investir valores altos para construir uma grande estrutura de ensino. E onde que eles vão fazer isso? É óbvio que vai existir um processo de seleção de localização. Isso, tecnicamente, até tem nome, isso chama site selection, seleção de um lugar, seleção de um site, que é o site aonde uma empresa opera. Então, todos os grandes e mais importantes investimentos passam por um processo de seletividade espacial e, sim, eles privilegiam o meio técnico, científico e informacional. Isso nos permite conectar a ideia de espaços luminosos e opacos numa chave de leitura para análise regional, que são as verticalidades. Eu já vou chegar na própria definição de verticalidade. Então, a questão é que a luminosidade, vou até grifar aqui, a luminosidade, entre parênteses, do território, mostra a estrutura do território e os pontos de comando do espaço geográfico, porque também o comando ele se expressa onde eu tenho mais densamente presente o meio técnico, científico e informacional. Então, lá na página 264 do livro, ele diz o seguinte, os autores: chamaremos de espaços luminosos aqueles que mais acumulam densidades técnicas e informacionais, ficando assim mais aptos a atrair atividades com maior conteúdo em capital, maior potencial de investimento, assim como tecnologia e organização. Isso está na página 264. Aí eu trouxe para vocês dois recortes aqui, que são do Rio Grande do Norte. Não vamos ler esses artigos nem nada, só para mostrar, para ilustrar para vocês, né? Olha só, RN espera investimentos chineses para construir novo terminal portuário. E aqui uma versão da notícia já mais detalhada, né, em outro veículo de comunicação, que ele diz o seguinte: estatal chinesa deve investir 2 bilhões no Rio Grande do Norte. Aonde que é? Aonde que está sendo decidida essa reunião? Primeiro que a reunião está acontecendo aqui com a governadora, a Fátima, em Natal, na sede da administração pública, tá? Na sede do governo do Rio Grande do Norte. Então, já está no ponto de comando. Segundo, que essas duas notícias remetem a uma verticalidade. Isso que é uma verticalidade mostrada com
Isso a gente vê o tempo todo, né? A gente vê o tempo todo na mídia, nas notícias, onde está investindo, da onde que vem investimento, para onde que vai investimento, onde que vai ser alocado capital. Esse é um exemplo de verticalidade, porque a verticalidade ela vem de fora de um território para dentro. Por isso a ideia de verticalidade, ela é como se fosse algo que vem de fora, de cima para baixo e atinge esse território. Por isso que eu trago esses recortes relacionados a investimento. Tem uma ilustraçãozinha aqui, bem simplesinha, né? Que é como se fosse a conexão entre dois pontos, né? Estaria representando, muito simples isso aqui, mas como se estivesse saindo de um ponto e chegando a outro. Essa verticalidade, ela não é de dentro da região, ela sai de fora da região, às vezes até de fora do país, né? Por exemplo, aqui está saindo de São Paulo e está chegando aqui no Rio Grande do Norte. Didaticamente, para vocês entenderem. Essa é a ideia de verticalidade, porque ela é realmente vertical. E o que se opõe à verticalidade na lógica da organização das coisas no espaço são as horizontalidades. Eu tenho verticalidades e tenho horizontalidades. O que são essas duas coisas? Já fechando, né, a ideia de verticalidades. Olha só. Esse aqui é do livro do Milton Santos, de 1999, Por uma Outra Globalização, em que tem a seguinte definição: as verticalidades são a expressão das forças exógenas. Exógenas ao quê? A um território, ou a uma região, ou até mesmo a uma cidade. Vírgula, vetores de racionalidade vindas de fora, de cima e de longe, que, através das redes técnicas e organizacionais, incidem e ou se instalam no território, gerando desagregação, divergência e desordem, mas também novas possibilidades e dinâmicas. Só corrigir aqui. Então, o importante da gente entender o que é a verticalidade é que ela é uma ordem que vem de fora. Ela é, muitas vezes, um comando, porque ela tem um potencial econômico e traz com ela uma racionalidade que é diferente daquele espaço, daquela região, e essa racionalidade vem de fora. Por isso que ela é uma verticalidade. Então, ela incide e se instala no território e pode, sim, gerar desagregação, divergência e desordem. O que é isso? Sei que essas são palavras pesadas, mas, por exemplo, imaginem, né? Vamos colocar em exemplos. Imaginem uma grande rede de supermercado, por exemplo, um Carrefour da vida, bastante grande, se instala numa pequena cidade ou numa cidade de porte médio, e aquele centro comercial, né, um Carrefour, um Oba, um supermercado de grande porte, um supermercado, por isso que é supermercado, ele se instala numa certa região da cidade onde ainda não tinha muitas residências, era uma região ainda por se desenvolver. Ou seja, o que acontece é que boa parte, ou um shopping, esse exemplo é muito cabível também para um shopping, para um supermercado, para um grande centro de compras ou um grande centro comercial. O desenvolvimento urbano, a estruturação urbana, ela se volta para a localização daquele determinado ponto. Tem cidades aqui, cidades médias no estado de São Paulo que tem esse exemplo, né? Até na literatura, se vocês pesquisarem sobre cidades médias, vocês vão ver, às vezes um grande mercado, um grande shopping redireciona a infraestrutura urbana, redireciona os investimentos, redireciona a valorização do preço urbano, tá? Então, são investimentos, verticalidades que vêm de fora daquela cidade que são capazes, por serem muito vultuosos, são capazes de desagregar uma situação prévia, gerar uma desordem ou até uma reorganização de um espaço ou de uma região. Por isso que ele diz também que geram novas possibilidades e dinâmicas. Essa em si é a importância da gente entender por que os espaços luminosos tendem a atrair verticalidades, e essa é a importância da verticalidade. Ela é uma racionalidade que não está na região, que não está previamente presente
na região. Então, ela pode trazer novas possibilidades, mas pode também gerar contradições naquele território. Então, temos que estar atentos em nossas análises regionais e problematizar onde existem espaços luminosos nessa região. Muitas vezes, esses espaços luminosos coincidem com os pontos que tem o comando, que coincidem também com as partes mais densas do território, que estruturam aquela região, aquele território. Então, as coisas começam todas a ficar mais ligadas, por isso que eu nem vou me repetir muito aqui, porque são aspectos que a gente viu nas outras aulas. E, por outro lado, é importante mencionar também as horizontalidades. Elas sempre se combinam com a ideia de verticalidade, em toda a literatura do Milton. E as horizontalidades são, então, pegando no próprio texto, a expressão, deixa eu até grifar aqui, a expressão das forças endógenas, vírgula, vetores de racionalidade engendradas de dentro e de perto, ou seja, as horizontalidades, elas são de dentro de um espaço ou de uma região. Qual é a racionalidade daquela região? Qual que é o sistema produtivo daquela região? Qual que é o sistema cultural daquela região? Quais são os tratos, né, que formam ali uma tessitura horizontal, né, de como as coisas caminham, como elas se organizam, como se tem um entendimento generalizado das coisas em um determinado espaço. Isso é uma horizontalidade. Por isso que ele menciona racionalidades engendradas de dentro e de perto. No âmbito do espaço banal, do espaço comum, ou seja, do conjunto do espaço como um todo, criando agregação e convergência. A horizontalidade tende a ser mais agregadora, não que ela seja, que ela não possa ser objeto de disputa, que ela não gere conflitos, ela gera também, mas ela tende a ser mais porque está localizado, porque é um conjunto de entendimento local, tende a ser mais agregadora do que a verticalidade. Então, é interessante, ao estudar uma região, olharmos para os espaços luminosos daquela região. É claro que, como a gente vem falando desde o começo, né, o espaço não é homogêneo, e o que vale a dizer que se a gente der um zoom aqui eu estou vendo esse mapa numa determinada escala, mas se eu der um zoom aqui na meiuca aqui do Nordeste, né, nesse miolo aqui, o que tem aqui? Tem uma região, tem regiões, tem possibilidades de regionalização aqui. Eu vou encontrar aqui dentro, no conjunto, na escala que eu estou trabalhando, os seus pontos de apoio, os seus pontos de comando, as áreas que são mais densas ou que são mais luminosas no conjunto dessa região e que terão mais capacidade, possibilidade de estabelecer comunicação externa da região, de atrair investimentos, de fomentar horizontalidades e principalmente num contexto regional aonde vão incidir as verticalidades, que são investimentos, iniciativas, racionalidades que vêm de fora para dentro da região. Esse é um aspecto, verticalidade é um aspecto que eu gosto muito, porque na maioria das literaturas sobre análise regional, você cerca a região. Isso aqui é muito enriquecedor do ponto de vista regional, porque na maioria das análises você cerca a região, você quer encontrar a delimitação daquela região e ser fiel a ela. A verticalidade, ela é uma noção que nos permite lembrar o tempo todo que a comunicação, claro que há, sempre a gente sabe disso, mas ela deixa a nossa análise aberta para as possibilidades de comunicação da região com outros pontos no espaço e no globo terrestre, que são de fora dessa região e influenciam essa região. Então, quais são os pontos luminosos que são mais densos do meio técnico, científico e informacional e que tendem, portanto, a estabelecer verticalidades? Por fim, quando eu tenho pontos que estabelecem verticalidades, eu tenho pontos que estão conectados com o processo de globalização do mundo. Isso também é muito importante de ser notado. Então, a região não fica apenas circunscrita em si, há sim uma grande preocupação do que acontece dentro dessa escala, dentro dessa circunscrição,
mas a gente está sempre sendo convidado a lembrar, nessa perspectiva aqui, ó, de horizontalidades e principalmente verticalidades, que a região se comunica com o que há entre aspas, fora, né? Não tem entre aspas, fora da região, porque a região sempre está conectada com muitos outros espaços, tá? Então, a gente fecha aqui, ó, a gente fecha aqui um conjunto muito importante, na minha opinião, de 6 premissas geográficas, que são as desigualdades territoriais, as densidades, a fluidez e viscosidade, a rapidez e a lentidão, os espaços que mandam e os espaços luminosos, que nos conduzem, né, a partir da leitura das ideias que estão por trás delas, nos conduzem a chaves de leitura. Essas chaves de leitura estão presentes também no livro, são como que são para mim uma interpretação pormenorizada das premissas geográficas e focadas numa análise regional. Isso que é importante. A gente está pensando em região e regionalização aqui. Então, passamos por heranças do território, pela estrutura do território, pela necessidade e importância dos sistemas de movimento, pela coesão interna, que é o motor de funcionamento das regiões, do sistema produtivo e também das realidades culturais, muito importante a coesão interna. E agora passamos pelos pontos de comando, numa perspectiva econômica e também política, e agora chegamos e finalizamos aqui nossas chaves de leitura com as verticalidades, tá certo?